Eu nasci em Santa Maria da Purificação, uma pequena cidade do Recôncavo da Bahia, uma cidade tradicional do ponto de vista econômico por causa do açúcar, né, do Sugar Plantation de Santa Amaro, e que fez toda uma aristocracia açucareira. Meu pai vinha do sertão da Bahia, de Irará, e minha mãe de São Gonçalo dos Campos, uma pequena cidade vizinha a Feira de Santana. Ele e seus irmãos, todos ourives, o pai dele e o avô dele. E eu, por acaso, me tornei artista, que também não era, digamos assim, o que ele almejava, né? E a minha infância e adolescência foi toda em Santa Maria da Purificação. Estudei no Teodoro Sampaio, no ginásio Teodoro Sampaio, e fui colega também de Caetano Veloso, e junto até fizemos, ele e Maria Bethânia, uma estreia na rádio Educadora de Santa Amaro, com um script feito por ele, de uma aluna burra, e ele era a avó da aluna e eu o professor. Se eu lembrar isso aí, ele deve não gostar nada, mas enfim. E nos anos 60, então, fui para Salvador fazer o curso científico, onde também fiz até uma exposição no Colégio Central da Bahia, que é um colégio tradicional. Passei no segundo lugar de vestibular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. E aí começa a minha carreira. Encontrei um sujeito maravilhoso, que me ajudou muitíssimo, que era um professor de gravura, Henrique Oswald, e ele foi uma primeira pessoa que me deu um grande apoio, né, nessa questão da gravura. Construção da gravura, dos meandros da gravura, do que a gente chamava de cozinha da gravura, ou seja, a gravura é uma técnica que precisa de conhecimento, e estilogravura, que foi exatamente o meu caminho. Que é assim, começou essa minha carreira nos anos 61, 62, e já no Rio foi em 63, e aí fui ingressando, larguei um pouco a Escola de Belas Artes, porque eu não pretendia fazer a vida acadêmica, e fui para o mundo da criação mesmo, da coisa profissional. Então foi um trabalho imenso até chegar às esculturas, né? Eu comecei. Ganhei prêmios de gravura, inclusive a medalha de ouro da Bienal de Florença, na Itália, por vários lugares. Talvez tenha sido eu o primeiro artista brasileiro a fazer exposição no Japão. Logo depois de 64, quando houve já a questão de mudança política do país, eu fui inquirido por causa das ilustrações que eu tinha feito e do trabalho que eu tinha feito no Centro Popular de Cultura, mas logo absolvido porque um americano, Mr. McCloskey, que era do Departamento de Estado americano, do USES, me comprou uma coleção e me expôs nas minhas gravuras do USES, e assim eu fiquei liberado, digamos, não era ameaça, o grande comunista ameaçador já que estava expondo num território americano, né? E essa perspectiva da questão dos museus. Então, os museus, de uma certa forma, acontecem na minha vida através dessa primeira visita, dessa segunda minha visita aos Estados Unidos. E Antônio Carlos me convida. E assim começa a minha vida com museu, com essa coisa de museu, de administração de instituições públicas, com a morte de Pedreira, com o convite de Antônio Carlos Magalhães. Vistas mudaram um pouco o conceito, mas passava a ser um museu de arte decorativa no grande sentido. Era uma visão nova, incluindo também a porcelana, a Companhia das Índias, essa louça que a aristocracia baiana, né, usava, sobretudo esse povo que ganhou dinheiro com açúcar às custas da lombada dos escravos trazidos da África. Fizemos uma exposição chamada Bahia, África, Bahia,
que foi uma exposição que teve uma repercussão enorme, de um museu que abria no domingo à noite uma exposição no verão da Bahia e tinha tocado, né, na alma baiana, na alma das pessoas. Quando o Nilton Mesquita indicou meu nome para Nilson Monteiro Alves para dirigir a Pinacoteca, e olha que já tinha dito a mim mesmo que eu jamais voltaria a trabalhar em alguma coisa pública. Propus muitas exposições, propus uma renovação, uma ideia nova de montagem, de cenografia, mas também houve a principal coisa do museu da Pinacoteca, que foi a reforma e o projeto todo estrutural da nova Pinacoteca, feito pelo arquiteto Paulo Mendes da Roda, a inclusão de novos aspectos metálicos, vamos dizer, né? Partindo de princípios de interferência no prédio antigo. O museu, que andava com 100 pessoas por ano, passou a ter 1 milhão de pessoas por ano. Então, foi realmente importante. O Museu Afro-Brasil, na realidade, começa em 1977, né? A minha primeira ida à África. Eu tinha sido convidado por Carlos Prado Valadares na representação de artistas plásticos naquele festival de arte de Lagos, né? Da Nigéria, chamado Festac. Até então, a África me parecia uma coisa muito distante, né? E a África, para mim, foi um impacto, esse encontro, né? Não é que eu fosse buscar as raízes de África, mas eu fui assim de corpo aberto, né? E de corpo aberto eu fui vendo certas coisas que me tocou profundamente. E foi muito interessante, porque de uma certa forma era também um reencontro com o Brasil profundo, né? Quando cheguei naquele bairro brasileiro de Lagos, com aqueles casarões tipo Bahia, tipo Salvador, neoportugueses, né? Neocolonial português e neogótico, vamos dizer, né? Português. Foi muito, muito, muito forte aquele impacto de que uma coisa que eu tinha visto, que certos artistas contemporâneos da Nigéria já estavam fazendo arte abstrata, né? Que de uma certa forma casava com o que eu estava fazendo também. Quer dizer, que eram meus primeiros relevos em madeira, que aliás eu levei para a Nigéria, e essa abstração geométrica, que estava exatamente no começo, mas da minha saída da gravura para a escultura. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a pensar, isso foi em 87, né? E aí eu reuni um grupo de pessoas e fiz um projeto chamado A Mão Afro-Brasileira, porque eu já havia pesquisado há bastante tempo sobre a questão de quem foi negro no Brasil e quem é negro no Brasil, no certo sentido, desde o século XVIII até o século XX. Hoje o museu, desde a arte indígena, para mostrar que havia um povo também aqui e que os africanos, portanto, respeitam que é o povo indígena, o orixá da terra, né? Então passa pelo navio negreiro, pega o trabalho, nos períodos de riqueza do Brasil, pega o barroco, pega a academia, questão neoclássica, vai na arte contemporânea, na arte moderna e na arte popular brasileira. Você tem, portanto, uma visão ampla, mas a visão mais importante que eu acho é a questão da autoestima. Primeiro houve uma crise dos 70 anos, eu não sei se as pessoas têm crise dos 70 anos, mas eu tive assim, um certo conflito, né? Ao me saber 70 anos e ao me saber 70 anos. E aí eu fiquei meio chocado, meio perturbado, mas eu já passei, superei essa perturbação. Fico mesmo muito perplexo com esse Brasil que não se resolve, né?
com esses políticos que nós temos que são deploráveis, né? Com essa educação que não se resolve tão também, com a questão hospitalar, com a questão da violência. Quer dizer, então, eu não sei, eu gostaria de ter uma voz e que eu dissesse, eu tenho um orgulho de ser brasileiro. Por enquanto eu sou brasileiro, só brasileiro.